O José Alberto Paiva Gouveia, presidente do Sincopetro, Sindicato dos Donos de Postos de Combustível de São Paulo, está ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes. E aí, Zeca, para baixar o combustível hoje já nos postos, como que o consumidor tem que ficar informado aí para lidar com essa questão a partir dos próximos dias? Ou a queda não é imediata, né? Como a subida que normalmente chega rapidinho à bomba. Bom dia para você. Bom dia para vocês todos. Realmente, toda vez que nós temos aumento ou baixa de combustível, a gente tem essa discussão que já é tradicional, né? Quando sobe, sobe na hora. Quando abaixa, demora para baixar, né? Isso tudo depende do quê? A ponta do posto é a última, quer dizer, todo mundo não sabe o que acontece para trás. Por exemplo, hoje, vamos falar exatamente de hoje, o governador vai para a televisão, dá uma notícia boa, né? Vai baixar 48 centavos, isso é muito bom para o mercado como um todo, não é só para o dono do posto, é para todo mundo. Só que isso depende de alguém antes do posto. E esse alguém antes do posto não foi informado direito ainda, talvez, né? Porque, veja, eu já comprei o produto e já paguei com esses 48 centavos. Agora, para mim receber o produto sem os 48 centavos, eu dependo do quê? Da minha distribuidora. Porque, veja, uma coisa clara é que o dono do posto não recolhe ICMS com documentação. Ele simplesmente tem uma coisa que se chama agente arrecadador substituto. Quem recolhe o meu ICMS é a minha distribuidora de petróleo. Okay? Ela recolhe o ICMS por minha conta. Eu recebo do consumidor, mas quando eu comprei a gasolina, eu já paguei com ICMS, eu paguei antecipado o ICMS. Eu vou vender depois. Porque o ICMS, é claro, é imposto de circulação de mercadoria e serviço. Portanto, o posto paga o ICMS antecipado antes de vender o produto. Agora, nesta hora, se a minha distribuidora não me repassar os 48 centavos, e ela pode não repassar, porque o próprio governador disse que o preço é livre, né? Ela pode me repassar 40, ela pode me repassar 38, ninguém sabe. Eu gostaria que fosse 48. Mas eu não posso confirmar que vai ser 48, ok? Então nós temos que aguardar o posicionamento da distribuidora para depois saber o que fazer com o nosso produto, que já está pago no tanque para vender para o consumidor. Senão eu vou vender um produto que eu paguei ICMS sem ICMS. Aí é um prejuízo muito grande para a rede nossa e nós não temos condição de aguentar isso sozinhos. Agora, Zeca, partindo do princípio que a distribuidora vai repassar essa redução da alíquota do ICMS para o vendedor final, que é o posto de combustível. Quanto tempo demora, por exemplo, para que esse combustível que existe hoje seja já consumido e para que o combustível novo, com o ICMS reduzido, passe a ser vendido? A gente está falando de horas, dias, semanas. Qual que é um tempo médio? Olha, o estoque dos postos normalmente duram 3 dias, nunca mais do que isso. São de 2 a 3 dias que demora. Agora, o que nós temos que entender, que é o que eu estou falando, a da minha distribuidora pode demorar 5. Né? Eu não sei qual é o estoque dela. Então, se ela tiver, ela só vai me dar o desconto a hora que ela receber o bombeio sem o ICMS. A hora que ela receber o bombeio num preço novo e ela faturar sem ICMS, aí sim ela vai repassar para o posto. Precisamos ficar atentos e eu me proponho isso com vocês, se vocês quiserem. Eu vou pegar notas fiscais no mercado e mostrar quando vai abaixar o ICMS e quanto vai abaixar esse ICMS para o dono do posto. O que o consumidor tem que entender, e é difícil dele entender, que a imprensa tem que entender, e já não é tão difícil, eu não posso repassar um produto com prejuízo, porque não é anticomercial isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que receber o produto com preço novo para repassar para o consumidor com o preço novo. Eu não posso vender um produto que eu já paguei o ICMS sem ICMS. Não tenho como fazer isso. Ô Zeca, então quando a gente fala de fiscalização, a gente não está simplesmente falando então do preço na bomba, né? São várias etapas pelo que você está explicando, começando aí pela distribuidora. Com certeza a fiscalização tem que começar na distribuidora. Quer dizer, a hora que a distribuidora passar para o posto com desconto do ICMS novo, o posto tem obrigação de colocar e de imediato para o consumidor.
né? Quando ele receber um produto já sem imposto, ele sim tem que colocar para frente esse produto, já sem imposto. Agora, o que acontece no nosso mercado, e eu posso falar isso de cadeira, eu estou nesse mercado há 54 anos, né? Eu posso falar sossegado que isso não acontece nunca, e nunca aconteceu. Todas as vezes nós somos culpados de uma coisa que nós não somos o culpado. A gente paga o preço por causa das distribuidoras. O José Alberto Paiva Gouveia, presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis de São Paulo, conhece muito desse assunto, já esteve aqui na Rádio Bandeirantes em outras oportunidades e está explicando aqui como é que vai funcionar essa mudança de cobrança do ICMS. Zeca, para ser bem didático, quando você compra o combustível da distribuidora como dono do posto, vem especificado ali qual é a alíquota do ICMS, a alíquota do PIS, do COFINS, de todos os impostos? Você consegue ver isso na nota? Vê sim, perfeitamente, todos eles destacados. É o preço produto, preço ICMS, preço PIS/COFINS e preço da distribuidora. Você tem tudo isso na nota fiscal, né? Então fica muito claro de saber a hora que elas abaixaram. Porque, veja, as notas até hoje vêm com o valor de ICMS colocado. A partir de hoje, já e agora, vim com 48 centavos a menos. Isto não vai acontecer hoje. Não vai. Eu tenho certeza do que eu estou falando, né? Ela vai primeiro ver os estoques que ela tem para poder começar a baixar a hora que ela se vê livre dos estoques dela. E aí ninguém cobra a distribuidora. Agora, o posto não. O posto tem um estoque. O nosso estoque é de 2 dias. É para atender o consumidor. É quase zero. É capital de giro. Aí nós somos cobrados de abaixar no momento que sai o anúncio. Isso não é bom para a categoria, isso não é bom para ninguém. Vai acabar com muito dono de posto. E por que a gasolina... Isso vale para o etanol também, né, Zeca? Não é só a gasolina, né? Essa redução do ICMS? No caso do etanol, nós já cobrávamos um ICMS menor do que os 18, né? Aqui em São Paulo, o ICMS do etanol e do diesel é em torno de 13,3%. Então, abaixo do volume máximo que o governo acha que pode ser cobrado. Então, nós não deveremos ter muita alteração nisso, não. Só na gasolina mesmo. O diesel e etanol quase não tem mudança nenhuma de ICMS. Zeca, alguns ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes estão mandando mensagens para a gente, aliás, até estranhando o fato de que em alguns postos houve uma redução no valor do combustível no final de semana. O que é que aconteceu? Esse foi a queda do PIS/COFINS, que o governo federal mandou, que começou no dia 24, e os postos no dia 25 ou dia 26, conforme foi acabando os estoques, eles foram já rebaixando os preços. Realmente aconteceu essa diferença. Então os impostos federais já estão incidindo, né? Falta agora o ICMS para baixar ainda mais o preço do combustível. Isso vai acontecer nos próximos dias, não dá para a gente cravar quando. É isso que o José Alberto Paiva Gouveia está dizendo para nós, Sônia. Pois é, exatamente, aproveitando até os conhecimentos do Zeca aqui no nosso, que está ao vivo conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Zeca, é um assunto que não é sobre ICMS, mas você com 54 anos aí lidando com isso, né, pode ajudar a esclarecer. Falam muito que pode haver desabastecimento de óleo diesel no Brasil. Eu queria saber se essa situação ela realmente é real, em que ponto que está isso? A gente está ouvindo falar, o mercado está preocupado, mas eu gostaria realmente de saber de quem lida com isso há mais de meio século, Zeca. Olha, Sônia, realmente corremos um risco. Já foi maior, hoje é um pouco menor, ok? Mas o governo tem uma política de preço internacional que a gente não sabe como sair dela. Essa é a verdade. Tem que sair, mas não se sabe como, né? O grande problema, não se pode pagar um produto mais caro lá fora e não ter reposição do dinheiro aqui dentro, senão vai criar prejuízo. E com prejuízo, ninguém gosta de trabalhar. Então, para deixar mais claro isso, nós não temos só a Petrobras importando diesel. A gente tem algumas outras empresas que também importam diesel. Essas empresas podem achar que não vale a pena importar para tomar o prejuízo. A Petrobras não, é uma meia estatal, ela tem que manter o mercado funcionando. Agora, as outras que atendem em média de 20% a 25% desse mercado de óleo diesel, podem parar de importar porque não querem importar para perder dinheiro. Se isso acontecer, pode dar falta de diesel no mercado.
José Alberto Paiva Gouveia, né, presidente do Sincopetro, hoje conosco aqui falando sobre essa questão do ICMS. A gente que anda por São Paulo aí muito, né, Zeca? A gente observa preços muito diferentes dos postos de combustíveis, né? Tem uma diferença brutal entre um posto e outro. E agora com essa questão aí da alta dos combustíveis, né? Isso parece, pelo menos pode ser uma percepção, que ficou ainda mais nítido. Tem posto, né, que deve sonegar imposto, tem posto que deve comprar gasolina aí de qualidade duvidosa. É por isso que a gente vê essa diferença. Você acha que com essa mudança do ICMS nós vamos ter uma situação mais próxima no preço dos combustíveis nos postos, ou ainda vamos verificar aí uma grande diferença, o que gera dúvidas, né, na cabeça do consumidor quando encontra ali o combustível muito mais barato? Olha, na realidade é o seguinte, você tem algumas maneiras de sonegar e de tambicar melhor o produto, né? Vamos falar assim, né? A primeira maneira é você ter um produto adulterado, né? Um produto misturado de maneira errada. Isso caiu muito, porque hoje os órgãos de fiscalização têm acesso rápido à informação. Você tem a segunda coisa que está acontecendo, e isso está ficando fácil no mercado, precisa tomar muito cuidado com isso, que é o que a gente chama de bomba baixa, que é onde você entra no posto, compra 20 e recebe 18, né? Então, essa também é um assunto que está preocupante e está crescendo e está dando um problema sério no mercado, e aí a diferença de preço, né? E você tem o terceiro, que é o imposto, que são os famosos produtos vendidos por barrigueiros que não pagam os impostos como deveriam ser pagos. Se você está tirando deles uma condição, primeiro, você tirou deles a condição de PIS/COFINS, não tem mais PIS/COFINS, então você diminuiu a faixa de lucro deles. Você equilibrou o mercado nacional com ICMS igual, e eu vou dar uma explicação um pouquinho melhor aí, também vai melhorar muito. Por quê? Você veja bem, no Rio de Janeiro o ICMS é 34% da gasolina, era, né? Esperemos que venha para 17, 18. Aí o cara vendia o produto como se fosse para o Rio e entregava em São Paulo, né? Então você tinha um diferencial de ICMS que era guardado no bolso. Então era muito trambique que a gente tinha na parte de impostos para não serem recolhidos. Então isto tudo deverá equilibrar os preços no mercado. Porque o que não dá é fazer milagre. Tem gente vendendo produto no mercado hoje, em São Paulo, abaixo do preço de custo. Você tem postos que vendem etanol mais barato que a usina. Vale mais a pena encher o meu caminhão no posto dele do que ir comprar na usina, porque ele vende mais barato que a usina. Então, isso tudo o governo tem que tomar muito cuidado. É um setor que tem uma movimentação de dinheiro monstruosa. Então, precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com isso, mas eu vejo que com essas medidas, com essa legislação assinada, podemos ter uma diminuição desses desvios que nós temos por aí, pelo menos no caso dos impostos. José Alberto Paiva Gouveia, presidente do Sincopetro, falou ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, viu, Zeca? Até a próxima. Até a próxima, obrigado a vocês.